Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros semanais aqui no Ponto Tremp, nessa temporada falando sobre empreendedorismo. E hoje falaremos sobre o empreendedorismo corporativo, como as empresas tradicionais investem e por que elas precisam criar novos negócios. E sempre recebendo 2 convidados para falarmos sobre o tema. O empreendedorismo dentro das organizações é uma necessidade. Diante das mudanças, diante do novo que se coloca sempre como uma constante no mercado, e principalmente nesses tempos onde tudo se renova numa velocidade muito grande. Precisa empreender para expandir os negócios, precisa empreender para expandir mix, para alcançar novos negócios, precisa se empreender para que você possa criar, inovação para o seu negócio tradicional. Os motivos são os mais diversos para uma empresa tradicional empreender, mas seja qual for o motivo, ele precisa estar dentro da estratégia da empresa, porque só assim ela saberá quando aproveitar uma oportunidade ou não de empreender. Então, quando uma empresa tradicional deve empreender? Por quê? Quais os motivos que devem ser feitos esses investimentos em novos negócios? Por que as empresas tradicionais precisam ter na sua estratégia o empreendedorismo? Para a gente responder a questões como essas, eu vou receber aqui 2 convidados, para enriquecer a nossa noite aqui, o nosso encontro. Adilson Celestino, que é professor, é consultor da área de negócios. Adilson, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso bate-papo. Ok, Ronaldo, eu que agradeço essa oportunidade, É sempre bom a gente estar debatendo temas atuais e temas que vão agregar os negócios aos empreendedores, Nessa dinâmica que hoje é fundamental, a qualidade da informação, Então, eu que agradeço o seu convite. Estamos aqui para deixar o debate o mais alto nível possível. Obrigado, Adilson. E estreando aqui no nosso canal, José Silva, advogado, empreendedor, a quem também eu estendo os meus agradecimentos pela disponibilidade. José, muitíssimo obrigado e também seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. A gratidão e a honra é toda minha, meu querido. É um prazer. Como o professor Adilson disse, é muito bom a gente poder usufruir desse tipo de oportunidade para trazer aquilo que é tão rico, que é uma informação transformadora, mobilizadora. Então, eu me sinto extremamente honrado pela oportunidade de estarmos aqui. E para começar, eu queria perguntar para vocês por que as empresas tradicionais elas precisam diversificar os negócios, por que elas precisam empreender. Adilson, como é que você enxerga essa necessidade? Olha, Ronaldo, o que a gente vê, até por conta da experiência, do tempo, a vivência em grandes empresas, também empresas menores, é que existe, no meu entendimento, alguns vieses que fazem com que as empresas tradicionais precisem diversificar e buscar novos nichos, Eu vejo a questão mercadológica, a questão de posicionamento, que ela precisa fazer frente a uma concorrência, e ela precisa estar mostrando para os seus clientes e futuros clientes que ela não está parada no tempo e no espaço, como também uma questão econômica, porque ela precisa, o máximo possível, controlar ou absorver toda a cadeia do negócio. Enquanto mais ela absorver aquela cadeia, então ela vai ter uma capacidade de otimizar seus resultados. Então, ela vai conseguir, através, e até mesmo estrategicamente, erguendo barreiras à entrada de novos entrantes. Então, ela vai entrar em novos mercados por várias necessidades. Então, eu não vejo como um item específico, mas com uma série de fatores
né, que convergem para que ela precise fazer isso. Porque se ela não fizer, o concorrente vai fazer, né? Então, ela não pode ficar parada no tempo e espaço. A dinâmica de negócio, a dinâmica empresarial é muito, muito forte. Se você visse isso há 30 anos atrás, era um outro nível, era uma outra velocidade, né? Então, a gente percebe que as empresas precisam empreender. Também pode dizer que um tempo atrás o conceito de empreendedorismo era muitas vezes relacionado a pequenos negócios. Quem estava começando estava empreendendo. Hoje a gente vê as grandes empresas tendo a necessidade de empreender dentro dos seus próprios negócios, até mesmo dentro da sua estrutura organizacional, para poder criar agilidade, capacidade e competição. José, o que é que você poderia complementar, adicionar aí a essas palavras de Adilson? Veja bem, eu enxergo a sociedade como Emile Durkheim bem definiu em seu livro A Divisão Social do Trabalho. A sociedade ela é extremamente dinâmica, não é? E sendo dinâmica, sendo esse organismo vivo, não há de se adequar à estagnação. A ideia tradicionalista de administração, de gestão, é uma ideia fadada a um ponto final que não combina com esse modelo de produção que é inerente à própria sociedade. E veja, eu não estou dizendo que é de hoje. Eu não estou dizendo que a sociedade de hoje é dinâmica. Eu estou dizendo que, de maneira orgânica, a sociedade é um corpo vivo. Então, quando nós pensamos em empreender, quando pensamos no empreendedorismo corporativo, por exemplo, que é essa ideia que o professor Adilson bem coloca, quando fala de empreendedorismo dentro da própria empresa, essa correlação com a atividade interna, com aqueles cooperadores, né, eu não estou me detendo a um ponto específico da sociedade, a um tempo, um quartel temporal. Mas a verdade é que qualquer empresa que do passado tenha colocado os seus ganchos no passado, ela não consegue prosperar. Uma igreja, uma empresa que não congrega no sentido de produzir novidades, ela morre. Empresa que não cresce, morre. Bem, gente, para poder aqui fazer também uma colaboração nesse item, né? Eu gosto sempre também de trazer o que é empreender. Empreender é você encontrar uma oportunidade. Você encontra um problema e você encontra uma oportunidade de resolver aquele problema. Então, é natural, é da natureza de quem tem um negócio o empreendedorismo. E as empresas, elas não podem ficar a par dessa realidade. Por quê? Hoje, com as startups destruindo os limites dos mercados, que hoje você já não tem mais aquela limitação muito definida do que é o mercado, de quem são os meus concorrentes. Então, a gente precisa ter essa perspectiva de que, se não há mais esses limites, qualquer um pode ser meu concorrente, qualquer pessoa pode desestabilizar meu negócio. E com essa perspectiva, se qualquer um pode, por que não eu mesmo vou desestabilizar, vou transformar, vou reinventar? Então, eu também entendo que as empresas tradicionais, elas precisam empreender, porque elas precisam reinventar os negócios dela de maneira constante, para elas não ficarem ultrapassadas e perderem a relevância delas no mercado. Mas, gente, seguindo aqui adiante no nosso bate-papo, né? Existe um número adequado para as organizações investir em novos negócios? Eu digo isso, assim, um número, né? Um momento adequado. Existe um momento adequado para as empresas investirem em um novo negócio? Existe uma idade? Depois de determinada idade você pode começar a investir em novos negócios? Existe esse momento? O que você tem a dizer, José? Não, eu acredito que esse momento, se ele existe, a topografia dele é na percepção da necessidade do mercado.
Não é uma questão de tempo, é uma questão de percepção. O tempo certo para mudar, para empreender uma nova fase de uma empresa é um topos, é um lugar, é uma topografia, não é cronos, é topos. É quando o empreendedor ele consegue perceber que há uma demanda reprimida e que precisa ser sanada. Então, assim, se nós olharmos para a história recente da gestão, do desenvolvimento, da economia, dessa mão invisível que move o mercado, como disse Adam Smith, nós vamos perceber que as pessoas que fazem fortuna ou as pessoas que conseguem enriquecer são exatamente aquelas pessoas que perceberam não o tempo, mas o topos. Não o momento, mas o sentimento, a percepção de que há uma demanda reprimida. Então, respondendo sua pergunta de maneira muito rápida, eu diria que se existe um momento, esse momento não é cronológico, ele é perceptivo. Adilson. Bom, de fato, eu concordo com o Josiane, né? De fato, não é cronológico, né? E essa não cronologia também ele depende muito da questão do momento, da maturidade da sociedade. Então, você tem, por exemplo, um ciclo de vida das organizações. Há algum tempo atrás, as organizações demoravam mais para ficar maduras, né? Hoje, elas são forçadas a ficar maduras mais rapidamente. Né? E aí você tem uma consequência da velocidade das coisas. Da internet, por exemplo, a tecnologia. Hoje você tem os chamados negócios disruptivos, né? Que vieram para modificar essa linha de pensamento. Então, forçou as empresas maduras e tradicionais a acelerar, né? Então, é essa percepção, pelo menos o meu entendimento, que é essa percepção desse momento a concorrência está batendo aí na porta, o meu cliente está mais maduro, o consumidor está mais maduro, ele percebe coisas que hoje não percebia antes. Então, se eu não acelerar, se eu não modificar, se eu não virar a chave, né, como se diz, alguém vai fazer isso, né? E aí, muitas vezes, você tem grandes organizações que ficam pelo meio do caminho. Ficam pelo meio do caminho porque elas não conseguem perceber esse momento, né? Então, quando você não tem um empreendedor de fato, né, porque o empreendedor ele consegue perceber isso, né, você é apenas um empresário e não um empreendedor, então você pode demorar a perceber esse momento. Mas o mercado, você está rodeado de empreendedores querendo fazer exatamente o que você deixou de fazer. Então, esse time não é fácil, né? Não é uma coisa que você perceba rapidamente. É preciso ter uma percepção, a capacidade de enxergar que vai dizer aquele momento, né? Agora, como você vai fazer é uma outra dinâmica. Mas eu concordo plenamente com o José quando ele diz que não é uma questão cronológica, tá? Então, essa dinâmica está fazendo com que o empreendedor, o empresário, ele tenha que buscar isso, ele tem que enxergar isso. Ele tem que estar em consonância com o que está acontecendo no dia a dia, não só ao redor dele, mas no mundo, né? Então, porque hoje você está diante de possibilidades concretas de concorrência de tudo que é lado, né? Então, hoje, não, como se falou, não existe mais fronteiras, né? Então, com o advento da tecnologia, com a pandemia que acelerou muito a questão da tecnologia, né, fez com que as empresas tivessem que buscar uma nova postura em relação a como se posicionar no mercado. E essa necessidade de empreender, de fazer com que você diversifique o negócio, com que você modifique ou experimente novos modelos de negócio ou crie organizações para experimentar a inovação para o seu próprio negócio, se dando de uma maneira mais acelerada. E aí, isso tudo tem a ver com
a percepção de para onde o mercado está apontando. E uma outra coisa que é fundamental, né? Eu gosto muito de falar, né, dessa frase, que passou-se aquele tempo em que não se mexia em time que estava ganhando. Hoje em dia, os empresários precisam ter essa percepção que em time que está ganhando, ele precisa já estar preparando a substituição ali dos atletas, antes mesmo deles chegarem na sua decadência, para que você continue se mantendo relevante. Porque se você não inovar, não atualizar o seu próprio produto, o seu próprio serviço, você pode ser atropelado pela concorrência. Então, porque hoje eu estou bem, eu vendo bem, o meu produto é moderno, mas se eu tenho tecnologia, se eu tenho um aparato para melhorar isso, eu tenho que melhorar, eu tenho que ir buscar oportunidades de transformar o meu próprio negócio, mesmo ele sendo um sucesso. Porque se eu não fizer, como vocês mesmos já falaram aí, né? Acho que foi a Dilson que falou, né? O concorrente vem e faz. E aí eu fico ultrapassado. Mas é isso, gente. Eu acho que o momento, né? A gente está todo mundo alinhado que é uma questão de percepção, não é um momento não é uma questão cronológica, mas também as empresas precisam perceber a seu estágio de maturidade, para que elas não se atropelem em querer estar o tempo todo inovando antes mesmo de atingir algum tipo de maturidade que permita a ela se reinventar. Mas atualmente, muito se fala em startup, né? Eu mesmo já citei aqui as startups, né? E as empresas tradicionais precisam investir em startup. Elas precisam estar ligadas nesse universo? Por quê? O que é que você me diz, Adilson? Não necessariamente, né? Porque esse conceito de startup começou, obviamente, com questão de tecnologia, né? De empresas nascentes, né? No mercado que estava sendo desbravado, né? Que precisava de um empurrão basicamente de investidores, porque o mercado tradicional, somente o mercado de crédito, não olha muito bem para esses negócios, né? Porque está começando, um negócio novo, diferente. Então, por exemplo, os bancos não se veem muito à vontade de colocar dinheiro no negócio. Então, essas startups elas começaram a ser, digamos, desenvolvidas através do venture capital, o capital semente, capital de risco, né? Mas sempre naquela percepção de que o investidor entra, desenvolve a empresa e depois sai, né? Então, essa empresa poderia virar um unicórnio, né? Aquela empresa de $1 bilhão, tal, mas hoje está ficando cada vez mais raro, né? Até porque o mercado, ele conseguiu, de certa forma, colocar o pé no chão, né? Então, hoje se discute muito como é que empresas como o WhatsApp, como o YouTube, foi vendido pelos bilhões de dólares que foram vendidos, né? E hoje os valores estão caindo muito dessas empresas. Mas aí você olhando, uma empresa tradicional, ela precisa investir em startup? Depende. Vou citar um caso, por exemplo, Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza, ela quando começou a entrar no mercado de tecnologia, ou seja, hospedando parceiros e precisando cada vez mais de tecnologia, ao invés de ela criar empresas para fazer isso, ou desenvolver dentro das suas próprias fronteiras, ela começou a fazer aquisições de empresas novas nesse sentido. Empresas que desenvolviam ferramentas que complementavam o aspecto tecnológico dela. E isso fez com que, alguns anos atrás, o mercado visse que a Magazine Luiza era uma empresa diferenciada no varejo. Ou seja, você vê um mercado completamente tradicional, como o varejo, e mais tradicional ainda, né? Porque era voltado para a loja de rua, produtos básicos, produtos que atendem muito mais um consumidor tradicional, né? De repente, você tem uma empresa que começou a inovar. Então, a própria Magazine Luiza, ela não procurou desenvolver isso internamente. Ela poderia criar uma startup, mas o que ela fez? Ela começou a comprar empresas que estavam crescendo nisso, que talvez não fosse ainda mais uma startup, fosse um pós-startup, né? Então, ela teve essa necessidade, né? E está acontecendo isso. Várias empresas que são startup, no estágio seguinte, elas são adquiridas, né, por grandes empresas. Por quê?
o leque de atendimento e a visão de mercado mudou, que as empresas tradicionais, aquelas que conseguem enxergar, elas estão vendo que tem que ter os pés e as mãos em vários lugares. E como ela não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então é muito mais interessante ela adquirir ou se juntar a uma empresa startup que tem uma tecnologia que ela sabe que não vai conseguir desenvolver nem tão cedo, né? Então, é muito mais nesse sentido. Agora, eu não acredito que as empresas tradicionais elas queiram criar startups especificamente dentro dos seus negócios, né? Existem casos que acontecem, né? Mas geralmente eles veem isso como mais investimento e não fazendo parte da sua carteira, né? Mas elas veem a startup como uma complementariedade do seu negócio. E a partir daí, para atingir mercados que antes ela não via como interessante, né? Então, esse caso da tecnologia, da internet, do comércio eletrônico, mostrou muito bem isso, a necessidade das grandes empresas estarem juntas dessas outras empresas, né? Que aí pode adquirir, pode se associar, né? Ou simplesmente contratar serviços. E assim, José, né, se eu bem entendi o que a Adilson colocou, né, ele diz, se precisa de tecnologia, se você precisa de uma startup, vá ao mercado, estabeleça uma parceria, se associe, compre uma parte, qualquer coisa nesse sentido, mas não necessariamente você precisa desenvolver internamente uma startup, mas pode ser que você, precisando da sua estratégia de negócio, você sentiu aquela necessidade, você pode ir lá e fazer esse investimento, indo buscar um parceiro no mercado que já esteja em desenvolvimento, em caminho, no rumo que você deseja. O que você poderia me dizer em relação a essas questões? É fundamental que as empresas tradicionais invistam em startup? Por quê? É muito coerente a maneira como o professor Adilson coloca, porque, veja bem, existe um perigo muito grande de surfarmos na onda errada. Existe uma força metafísica no mercado que a gente chama de coercitividade mercadológica. Então, as pessoas percebem uma oportunidade e elas vão surfar naquela oportunidade. Não há nada de errado nisso. O erro é soltar o certo pelo duvidoso apenas pelo engodo dessa coercitividade mercadológica. Então, não há dúvidas de que uma empresa como ele citou, como Magazine Luiza e muitos outros, que investem até como anjo mesmo, né? É uma maneira mais bem contida de fazer negócio. Por outro lado, eu quero chamar a atenção para a questão, para o fato muito mais conceitual dessa oportunidade. O que se percebe é que a startup ela tem características muito específicas. Não é qualquer empresa que se adaptaria a esse perfil. Primeiro, ela precisa oferecer com rapidez uma solução para uma demanda reprimida. Então, olha, perceba que no caso de produtos e serviços, vamos pensar no Magazine Luiza ainda, eu quero segurar esse exemplo, você não consegue dar uma resposta a uma demanda reprimida tão rapidamente. Então, vamos imaginar que, ao contrário do exemplo, o Magazine Luiza, então, migrasse para esse mercado. Muito possivelmente, ele teria muitas dificuldades, porque existe uma necessidade de replicabilidade e com rapidez. E a outra coisa é o risco, o próprio risco. Essa é uma das razões do porquê haver tanta necessidade de subsídios e, às vezes, instituições de fomento, como FINEP, FAPESC, Embrapi, junto a SEBRAE, SENAI, SESC, enfim, o grupo dos 5S, vem com essa gana toda de oferecer ajuda a startup. Mas o que eu quero dizer é que
há um perigo muito grande de eu ser seduzido a sair daquele estado de bem-estar produtivo e arriscar porque todo mundo está dizendo que é negócio. Eu não estou desdizendo o que disse há 15 minutos atrás, quando eu afirmei que há uma necessidade de se reinventar, de pegar a oportunidade, mas eu tenho, Ronaldo, receio de que uma outra coisa que o professor disse que faz todo sentido, a sociedade está acordando. Olha, eu sei que os senhores são bem instruídos e devem acompanhar, mas as notícias dão conta de que muitos ditos unicórnios estão parando de voar, né? Então, assim, há um perigo muito grande dessa exacerbação, esse sobrevalor muito grande. Então, basicamente é isso. Ronaldo, só para Para acrescentar, eu lido de vez em quando por ser conselheiro de empresas de tecnologia, né? E a gente discute muito isso. Por exemplo, tem um dos maiores empresários do Brasil na área de educação, né? O que ele está fazendo hoje é investimento em empresas de tecnologia, né? Ele saiu do dia a dia da empresa, está no conselho, como presidente do conselho dessa empresa de educação, mas ele criou uma empresa voltada basicamente para adquirir startups, né? E ele vê basicamente as conexões dessas novas aquisições, desses novos investimentos, como seu negócio principal, né? Então, ele vê muito o que é que essa empresa pode colaborar com o meu negócio principal, né? Com a empresa mãe, digamos assim. E ele vai e investe. Ele tem uma equipe só para prospectar isso, né? Mas aí ele vê o seguinte, mas ele diz o seguinte: olha, eu vou investir, mas eu não descarto a possibilidade de sair, né? Então, hoje já se vê isso. Olha, eu posso entrar, mas a partir do momento que eu ver que existe uma oportunidade melhor do que agregar o valor, eu posso vender a minha parte e contrato o serviço dessa empresa. Mas que a necessidade existe, né, de estar empreendendo em empresas nesse sentido, não necessariamente empreender no sentido natural da palavra, mas fazer com que esse negócio agreguem ao negócio principal. Isso, os principais empreendedores, isso está na cabeça deles o dia todo e todos os dias. Eu sempre gosto de falar, né, que se fizer sentido a estratégia da empresa, não tem por que não. Então, não tem nenhuma obrigação em investir em startup. Mas, se a estratégia da empresa pedir, torna-se obrigatório você ir buscar essa oportunidade de mercado, esse elemento que vem agregar algum valor ao negócio principal da empresa. Porque isso é que faz a dinâmica do empreendedorismo dentro das corporações. Eu sempre prezo muito que todo e qualquer tipo de empreendedorismo dentro das empresas, ele precisa ter esse viés muito bem estabelecido para onde a organização está caminhando. Então, se fizer sentido, torna-se obrigatório do meu ponto de vista. Se não fizer sentido, não tem por que investir. Então, você precisa ter clareza porque você vai adquirir uma startup e não, como bem disse José, apenas embarcar porque está na moda todo mundo fazer algum tipo de investimento nesse sentido. Pois é, pessoal, um outro ponto, né? Vai ser o último. Que as empresas tradicionais, as grandes empresas, né, que a gente sabe, ela tem uma capacidade de mobilização muito lenta, né? Ou seja, o seu processo decisório é muito lento. A estrutura organizacional pesada prejudica muito. Então, muitas vezes, essas empresas necessitam fazer determinados negócios, às vezes precisam criar empresas startup, mas a sua estrutura organizacional, às vezes, as impede de fazer isso. Ela não tem a velocidade, né? E essa falta de velocidade, muitas vezes, como ela tem consciência que é muito lento, então, às vezes, ela parte para aquisições. Ou
quando ela começa e consegue fazer isso, às vezes é tarde demais, né? Porque alguém já fez. Que, por exemplo, voltando ao Magazine Luiza. Então, a Magazine Luiza, ela entrou com essa estratégia de pegar empresas de tecnologia. Há 2 anos atrás, por exemplo, ela comprou uma empresa que complementava uma parte de tecnologia dela, ela pagou 2 bilhões de reais cash, né? E o que aconteceu? Há alguns anos atrás, a Magazine Luiza era a queridinha da Bolsa de Valores, né? Porque o pessoal enxergava nela uma empresa que estava muito à frente, porque ela fez isso o tempo todo, mas porque também mudou a mentalidade da empresa. Quando dona Luiza Trajano, né, ela saiu da gestão da empresa e o sobrinho dela assumiu a direção, é um cara que tinha cabeça na tecnologia. Então, deu essa velocidade. Então, ela conseguiu fazer isso. Mas aí você tem a questão de ser uma empresa tradicional do varejo, né? Ela tenta avançar, mas o próprio segmento não consegue deixar, porque ela depende muito economicamente de situações políticas, sociais, né, que às vezes travam toda a capacidade dela de empreender. Excelente, pessoal, muito bom mesmo, certo? Mas, assim, nessa busca por novas áreas de investimento, existe o que deve ser observado primariamente para uma empresa fazer uma aquisição de um novo negócio, empreender em alguma coisa? Existe alguma coisa que vocês pudessem dizer, olha, isso aqui minimamente precisa ser observado? O que é que você pode me dizer, José? Bom, eu diria que o bom e velho plano de negócio não deve ser preterido de maneira nenhuma, né? Então, se alguém pretende empreender e dentro daquilo que já está fazendo, mas tentando alçar outros voos, eu penso que não deveria fazê-lo sem considerar o bom e velho PDCA. Então, tem que planejar, tem que desenvolver, tem que avaliar e depois que executa, retomar esse ciclo virtuoso, porque o que ocorre é que aquela ideia de gestão intuitiva, a partir da qual muita gente fez fortuna, ela até tem seu valor. Eu não diria que isso é dispensável. A intuição ela é muito importante, a capacidade de perceber de maneira natural uma oportunidade de negócio é uma bênção, é uma força que coloca muitos empreendedores à frente de outros. Mas eu diria que fazer tudo de maneira intuitiva não é só perigoso, é dantescamente perigoso, né? Então, eu diria, para responder sua pergunta, se alguém quer empreender de maneira diferente daquilo que está fazendo, se quer ampliar alguma coisa, não deve abrir mão do plano de negócio. E isso inclui, obviamente, perceber o mercado, fazer o estudo de mercado, entender até que ponto o produto ou serviço que pretende oferecer consegue cobrir aquela demanda que existe e às vezes até nem existe, né? Às vezes o empreendedor ele vai com muita gana, com muita paixão e ele sofre ali, paga durante um tempo. Eu tive a oportunidade durante esse tempo de trabalho de acompanhar algumas pessoas no mundo do empreendedorismo e percebi muitas delas que amavam muito mais do que planejavam. Sonhar é muito bom, mas o sonho sem um plano de execução se torna um pesadelo. Então, eu te respondo, Ronaldo, dizendo que se alguém quer intentar alguma coisa diferente, não abra mão do plano. Adilson, que outro viés você pode nos trazer para essa questão? O que é que não deve faltar, né, na hora de uma empresa tradicional fazer um novo investimento, né, fazer um empreender
em um novo negócio, adquirir uma nova empresa, seja lá como for que se dê esse novo empreendimento. Ronaldo, até complementando, né, quer dizer, o Josiane, ele deu um viés, né, que a empresa não pode deixar de fazer, né, e eu diria, fazendo um complemento, né, de que é fundamental que o empreendedor, ele, em primeiro lugar, veja a questão da complementariedade do negócio. Ou seja, observar a cadeia que ele está situado e verificar o próximo passo da cadeia. Né? Porque aí tem esse viés, como eu falei do início, um viés mercadológico, que quanto mais ele dominar a cadeia, ele vai ter digamos, uma capacidade competitiva maior, né? Então, por exemplo, ele pode fazer integrações, tanto vertical como horizontal, né? E nessas integrações ele pode cada vez mais dominar aquele setor ou dominar aquela cadeia de valor. E isso aí faz com que ele tenha ganhos substanciais, porque cada vez mais que ele avança na cadeia, o seu custo vai diminuir. É o que muitos buscam em termos de escalabilidade, né? Como é que eu posso escalar meu negócio? Então, cada passo que eu dominar, o passo seguinte que eu dominar, o meu custo vai diminuir. E aí eu vou ter mais rentabilidade e eu vou ter mais capacidade de avançar cada vez mais, né? Um exemplo que eu dou para vocês, a M. Dias Branco, né? Biscoito Fortaleza. Né? No momento que ela abriu o capital, o que é que ela fez de novos negócios? Ela verticalizou a sua cadeia. Então, foi quando ela começou a montar os moinhos, que antes ela não produzia farinha, ela comprava farinha de trigo. Tá? No momento seguinte, o que é que ela fez? Que faz até hoje. Começou a integração horizontal, perdão. E aí ela começou a comprar os concorrentes para ficar cada vez mais forte. Então, ela se cercou, primeiramente, o seguinte: como é que eu posso, fazendo investimento, dominar toda a cadeia? Se eu domino a cadeia, eu sou mais forte, sou mais competitivo e vou ser mais rentável. Então, a partir daí, que nesse primeiro momento que ele consegue fazer isso, ele está situado e bem posto, né? E aí pode permitir que ele vá para outros segmentos. Obviamente, esses outros segmentos, ou seja, distintos do que ele atua hoje, que não são complementares, faz coisa interessante de ser. Mas eu acho que seria um segmento, ou seja, ele não jogar todas as fichas no mesmo setor. Então, ele vai começar, mas eu acho que, primeiramente, os investimentos, ele deve vir no sentido que ele tem que dominar aonde ele atua. Porque se ele for mediano em vários setores, ele não vai ser nada, né? Então, eu já vi empresários, por achar, questão de modismo, não, esse negócio dá dinheiro, ele começa a investir, né, para um lado, para o outro, e de repente, todo o castelo dele vem abaixo, porque não tinha sustentação. Então, é importante sustentar o negócio, né, com um alicerce bem feito. E aí é você dominar a cadeia. Porque se você, uma cadeia longa, você domina só um pequeno pedaço, você é extremamente vulnerável. E a vulnerabilidade vem, um player maior vem e faz uma aquisição em você, então lhe cerca em determinada situação e deixa você cada vez mais fraco. Então, em primeiro lugar, você tem que fortalecer internamente, fortalecer seu negócio. A partir daí, você pode buscar diversificações diferentes do negócio. Adilson, eu vou pegar aqui os teus exemplos e vou também trazer, assim, para alguém não pensar, mas a M. Dias Brancos, né? Eu estou conversando com um amigo meu, uns amigos meus que tem uma hamburgueria e eles agora estão pensando em fazer novas aquisições, expandir o negócio deles. Aí qual foi a questão? Quero abrir novas empresas, quero ir para outros locais. E aí a primeira questão é: como é que você vai fornecer o teu produto? Aí paramos, pensamos e dizendo: olha, temos primeiro que investir numa cozinha industrial, porque eu preciso produzir o meu produto para eu garantir a qualidade, esteja eu onde estiver. Então, você vai lá, faz um investimento para depois você fazer a sua expansão
garantindo que a Adilson bem colocou, né, que você vai ter essa garantia de que você está investindo no próprio fortalecimento do negócio, para que você possa ter essa tranquilidade. Outro ponto foi que quando a Adilson falou, se você começa a investir, e são castelos de areia, eu me lembrei de Eike Batista aqui na hora que a Adilson estava falando, né? Que eram verdadeiros impérios, entendeu? Que encantavam os olhos, mas eram ilusões, né? Eram apenas Eram visões promessas, do meio né? deserto. É? Eram promessas o negócio dele. Exato. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza, né, de quando você vai fazer esse investimento. E existe aí também, eu acredito que precisa ter a compreensão que o investimento, para você investir com capital próprio, como a Adilson colocou até as aquisições do Magazine Luiza, você precisa ter certeza de que aquele dinheiro não vai lhe fazer falta no seu fluxo de caixa. Se não, é muito melhor você buscar o dinheiro dos investimentos no mercado. Isso, com certeza, é muito mais barato do que você se arriscar no seu fluxo de caixa e fazer investimento por conta própria, contando no que vai acontecer no futuro para lhe garantir uma fluidez. Ronaldo, deixa eu fazer um ponto aqui que eu achei muito interessante o que o professor falou. Diversificar não é adicionar uma prateleira nova. Diversificar é antes de qualquer coisa, se garantir na cadeia. E aí ele falou uma coisa que eu achei riquíssima, vou guardar para sempre para mim. Olha, se você vai diversificando demais e você não se especializa, você fragiliza a sua empresa. E faz todo sentido, porque nós vivemos em um tempo em que a especialização ela dá o tom da toada, ela dá o tom do desenvolvimento. Porque nós não estamos mais no tempo de falar de crescimento, mas é de desenvolvimento, né? E a diferença entre crescimento e desenvolvimento, nesse aspecto, é que uma empresa ela pode crescer muito, mas de maneira tão desordenada, que a exemplo das empresas de Eike Batista, uma hora vai se revelar como promessas apenas, né? Para pegar o mote aí. Então, não é uma questão de crescer, eu não vou diversificar para crescer, eu tenho que diversificar para desenvolver. E o que se estabelece para desenvolvimento é, antes de qualquer coisa, especificidade, especialização, essa gana, essa força de entender que o que surgir eu tenho como ser referência. Então, me permitam, por favor, dar um exemplo particular. Eu empreendo na área de controle de qualidade de água. Então, nossa família tem um laboratório de controle de qualidade. E o que eu percebo é que algumas pessoas que entram nessa área de controle de qualidade de água também entram na área de análise de solo. E se seduz tanto que entra na área de análise do ar, e aí se seduz e entra em sanitização de caixa d'água. E aí o que a gente percebe, não é em João Pessoa apenas. No Nordeste existem empresas que faturavam e muito bem na área, mas, como o professor disse, acabou diversificando tanto na cadeia que perdeu a sua especialidade. Então, riquíssimo esse pontuamento que o professor Adilson coloca. Riquíssimo. Gente, estamos aqui agora já caminhando aqui para o nosso bate-papo, muito enriquecedor, né? Eu queria fazer agora quase que uma provocação, né, dentro desse universo. O que é fundamental, o que é necessário para uma empresa tradicional não morrer, não cumprir a sua maturidade ou até mesmo morrer antes de chegar no estado pleno de sua maturidade? O que é fundamental para que ela não morra? O que é que você traria, Adilson, para um questionamento como esse?
Olha, Ronaldo, é uma questão complexa, né? Porque você tem a dinâmica externa, muitas vezes ditando como as coisas devem ir, e muitas vezes você tem um empreendedor com uma cabeça, uma formação, uma visão que às vezes é contrária. Então, no meu entendimento, se o empreendedor ele não tiver a cabeça aberta para novas coisas, não conseguir enxergar além do óbvio, ele vai sucumbir, né? Porque a dinâmica, a forma de pensar das pessoas vão mudando, os novos negócios vão demandando uma forma de fazer, agir, se relacionar diferente, né? Que quem não tiver com essa capacidade de enxergar, você fica no meio do caminho. Porque você fica preso em práticas do passado que hoje não agregam muita coisa. Não é o fato de você ter feito sucesso lá atrás que vai lhe garantir o sucesso lá na frente, né? Mas eu vou dar um outro exemplo, né? A empresa Tec de Recife, a Cimento Nassau, né? Uma empresa tradicional. O fundador da empresa, ele criou a empresa nos anos 1950, né? E aí a empresa cresceu muito, se tornou o segundo player a nível Brasil, perdendo apenas para o Grupo Votorantim. Mas como teve aquela crise que construção civil praticamente quebrou, tal, a empresa foi junto, né? E já estava, o filho já tinha sucedido o pai ainda vivo, né? Então, seu João Santos, né, que é chamado Grupo João Santos. Então, seu João Santos, que era o fundador, já com mais de 80 anos, vendo a empresa quebrar, ele disse, eu vou voltar para a empresa, porque comigo a empresa não quebra. E afastou o filho e voltou para a empresa. Sucumbiu muito mais rápido do que se esperava. Porque a forma dele fazer negócio não cabia mais naquele momento, né? Então, a empresa praticamente quebrou, uma empresa poderosíssima de cimento, né? Então, é preciso ter os olhos abertos e a cabeça mais aberta ainda para absorver novas formas de agir, pensar e fazer, né? Se ficar no passado, quebra. Muitas empresas a gente vê com o pé no passado que não consegue avançar, fica presa, está lá, travado e acha que aquela história. Eu sempre fiz assim, né? Só que não é mais assim. Certo. O que é que você complementaria, né, a essa resposta de Adilson? Você traz uma outra linha de raciocínio e me diz aí, o que é que você acredita ser fundamental para uma empresa tradicional não morrer? Enquanto o professor estava falando, eu estava pensando na ideia de dinâmico, né? Dinâmico vem da palavra dínamos, do grego, que significa poder. E é interessante que o poder carismático no empreendedorismo, segundo Maximiliano Weber, né, é justamente a capacidade de entender o fato social. Diferente de Karl Marx e de Emile Durkheim, Max Weber acreditava que a grande obrigação do pensador social é entender o fato social. E à luz disso é que ele constrói, ou que ele propõe a construção de um Burus Kratos, que é o poder do birô, que a gente conhece hoje como burocracia. Se você aplica essa dinâmica que eu acabei de tentar desenhar aqui à luz desses autores, você vai entender que uma empresa tradicional, ela só sobrevive se ela respeitar o poder da dinâmica na sociedade. Então, ou você muda ou você se muda. Nenhuma empresa agarrada às tradições e com total desrespeito às exigências da clientela consegue sobreviver. Veja, você não encontra em João Pessoa lugar nenhum que tenha uma padaria que venda apenas pão, né? Eu desafio os colegas aqui a citarem um lugar só. Não há, porque, na minha opinião, a padaria ela é um excelente exemplo de que a dínamos do desenvolvimento da gestão empresarial
gera também uma certa representatividade da resiliência empresarial, que é essa capacidade de sofrer tanto com os algozes, com os fatos sociais gerais e exteriores ao desejo do empreendedor e que o faz tão mal, né? A exemplo da alta carga tributária, da ausência de mão de obra especializada, da dificuldade de se estabelecer em um ponto comercial que lhe dê a oportunidade de oferecer as suas ofertas, por suas ofertas à disposição. Então, vejam, o que faria uma empresa tradicional permanecer no mercado, eu até diria que é ter a capacidade de abrir um pouco mão da sua tradicionalidade e se entregar ao poder da Dynamos, ser dinâmico, se reinventar para poder responder. Assim como a padaria. Não dá mais para vender pão e leite. Pão e leite agora só são elementos constitutivos de uma proposta de satisfazer a demanda do povo. Então, basicamente, é isso que eu diria. Gente, muito interessante, né, assim, a gente colocar tudo isso, porque a Adilson traz, você precisa ter um mindset aberto para a mudança, para a transformação. José vem e diz, você precisa se deixar levar pela dinâmica do mercado. Né? E aí a gente juntando as duas coisas, você só se deixará levar pela dinâmica do mercado se você tiver aberto, tiver uma mentalidade que seja capaz de absorver toda essa dinâmica. Então a gente aqui vê que as coisas elas vão para o mesmo lugar, né? Aí elas têm essa conexão. Então a gente caminhando aqui para o final, eu queria agradecer novamente a José, a Adilson, mas quero também terminar, José, com uma provocação, né, com uma perguntinha que eu faço que não está no roteiro, tá certo? Mas não se preocupe, o que é que te motiva hoje, José? O que te faz levantar numa segunda-feira alegre e feliz para ir trabalhar? Ser útil. Eu penso que a inutilidade é uma desgraça da existência humana. Se sentir inútil é a pior coisa do mundo. Então, é muito bom se sentir útil e isso gera algo, para mim, é o maior commodity da minha existência, é a gratidão. Então, todos os dias de manhã, todos os dias quando acordo, na maioria das vezes às 4:30 da manhã, é o sentimento de utilidade que me faz querer ficar acordado a partir de então. Adilson, e você? O que é que hoje está te motivando? Olha, Ronaldo, apesar de eu ser mais maduro, né, do que vocês, né, em termos cronológicos, digamos assim, né, parece que são muitos anos, eu já estou, né, há mais de 40 anos, 45 anos atuando aí, né, a gente começa cedo, né, e quando você começa cedo, aí eu faço minhas palavras de Josiane, você se sente útil o tempo todo fazendo coisas, né? Então, eu sempre digo que eu sou um fazedor, eu poderia estar... Algumas pessoas até me dizem, não, você poderia estar aproveitando mais o tempo, você construiu uma carreira, mas eu não consigo fazer isso, né? A gente está sempre buscando novas coisas, novas contribuições, né? Por exemplo, por ser professor, atuar no mestrado, numa graduação, eu faço questão de transmitir os meus conhecimentos, as minhas experiências, né? Porque é isso que a gente deixa, né? A gente passa, vai aprendendo e a humanidade cresce dessa forma, né? Da transmissão do conhecimento, né? Nós não fomos feitos para reter conhecimento, mas sim para transmitir. A gente aprende e transmite. Com isso, você consegue fazer uma série de coisas, por exemplo, uma autorrealização, né? Eu me sinto realizado quando eu estou fazendo algo que me faz bem e faz bem aos outros, né? Por exemplo, de vez em quando eu busco uma necessidade de empreender, né? Por exemplo, eu tenho um hobby, eu sou colecionador de orquídeas. Montei simplesmente uma estufa para mim. Preciso? Não preciso, mas eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem fazendo algo que me faz crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, né?
e ocupando meu tempo, né? E estou produzindo. A cabeça tem que estar funcionando. Quando a cabeça funciona bem, meu amigo, tranquilo. E sempre nessa visão, né? Que o conhecimento ele tem que ser passado adiante, né? Que é isso, eu acho que isso não existe bem maior na humanidade do que o conhecimento, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho comigo e vou levar para o resto da vida. Tem uma questão que se fala, né, que a nova intelectualidade não é você ter tanto conhecimento, mas a nova intelectualidade é você dar utilidade ao que você conhece, né? Então não adianta, né, você ser um expert, ter 1001 conhecimentos se aquilo não se torna útil de alguma maneira, né? E o que vocês falaram, ele vai muito bem nessa linha, né, de que o que vocês fazem de poder tornar isso útil, tanto para vocês quanto para os outros. Muitíssimo obrigado, gente. Certo? Fico muito feliz de ter contado aqui com vocês nesse nosso bate-papo. Para o pessoal que está em casa, se gostou do nosso bate-papo, deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso valoriza o trabalho que a gente faz aqui com muito carinho de estar levando conhecimento para vocês, debatendo assuntos extremamente importantes para o dia a dia da empresa. Muitíssimo obrigado por terem vindo conosco até aqui. Tchau.